tetragonal de corpo centrado a temperatura ambiente. Então, essa é a condição normal do estanho. Só que a 13 graus Celsius, o estanho ele se transforma em estanho cinza, tá? Então, ele é dessa forma tetragonal, a 13 graus Celsius, ele se transforma em uma estrutura semelhante à do diamante, né? O que acontece é o seguinte: a taxa de transformação é lenta, entretanto, quanto menor a temperatura, mais rápida a taxa de transformação. A alotropia do estanho é acompanhada por aumento de volume, tá? Então, quando ele passa do tetragonal para cá, ele aumenta o volume em 27%. E essa expansão resulta aí na desintegração do metal. Em subambientes normais, não é necessário se preocupar com esse processo. Porém, em 1850, na Rússia, teve temperaturas durante muito tempo, né? Provocou um problema conhecido como doença do estanho. O uniforme de soldados foram esmigalhados e tubos de órgão de igreja, né, que também era de estanho, também foi esmigalhado, tá? Então, assim, se trabalha com estanho aqui no Brasil, tem algum problema? Não vai ter problema nenhum. Mas se for fazer algum projeto aí com baixa temperatura, aí esse material aqui tem que ser repensado. Tranquilo? Ficou clara essa parte da alotropia, polimorfismo? Podemos continuar? Então, nós vamos acabar hoje o capítulo 2, tá? Para acabar ele, nós temos que ver uma parte aí muito conceitual, muito teórica, são os pontos, direções e planos cristalográficos. Então, de novo, ainda estou na ciência dos materiais, ainda estamos vendo a parte atômica, né, a ligação atômica, e aí, esses pontos, eles têm umas definições que, assim, eu particularmente não gosto, tá? Mas eu tenho que passar, faz parte da nossa ementa, tá? Mas essa parte aqui é uma parte muito teórica, tá? Mas vamos lá. Então, imagina assim, um cubo, essa é uma estrutura cúbica, a cúbica de corpo centrado, né? Tem um 5 no meio aqui, tá vendo? Uma estrutura cúbica de corpo centrado. Esses pontos aqui, eles estão simplesmente localizando os vértices aonde estão os centros dos átomos, tá? Então, o ponto 1, ele está aqui, como se fosse um eixo cartesiano, né? Então, nós temos aqui o 0, 0, 0, é o ponto 1, aqui o ponto 2, né? 1 em x, 0, 0. Então, essa é a localização dos pontos de uma célula unitária, tá? Depois eu tenho motivo de existir, tá? Aqui para frente eu concluo, né? As direções. Então, nós vimos os pontos somente localizando os vértices. Mas agora, quando a gente une dois pontos, eu tenho aí uma direção, um vetor, né? Qual o vetor que é esse daqui, que liga o ponto 0 ao ponto 1? Ele é um vetor no eixo x. Então, nós temos aqui o x, y, z, né? Ou ABC, porque esses lados aqui são chamados de ABC, né? A gente chama em x, y e z. Só que no cubo A igual a B, que é igual a C, né? Então, por isso que está tudo 1 aqui, né? Então, chama, como se lado aqui valesse 1, né? Porque é tudo igual. Então, quem que é esta direção que está em verde aqui? Essa direção em verde aqui é a direção 1, 1x, 0, 0. Esta daqui, 1, 1 e 0. Por quê? 1 em x, 1 em y está aqui, então está no plano, né? Então, ele sai do 0 e vai aqui para esse ponto, onde tem aqui a direção 1, 1, 0. Este que liga neste ponto aqui, ó, ele tem a direção 1, 1 e 1. Por quê? 1 em x, 1 em y, 1 em z. Então, nós temos aqui o tridimensional agora, tá? Então, essas são as direções cristalográficas, tá? E se for numa posição intermediária, como que faz? Está a resposta aqui. Então, olha só, numa posição intermediária aqui, que vetor que é esse? Esse vetor verde, ele sai do 0 e ele vai para metade do A, tá vendo aqui? O A é a direção x, né? O B é a direção y e o C é a direção z. Então, este vetor, para sair daqui e vir para cá, ele andou no eixo y, o valor total de B, e no eixo x, metade de A. Então, é o que está aqui, ó. A projeção dele em x, A sobre 2, em y, B, e 0 em C, porque ele está no plano, né? Então, A sobre 2, B e 0.
Como A é igual a B, que é igual a C, vou chamar isso aqui tudo de 1. Fica meio, 1 e 0. Então, aqui, para não dar fração, a gente vai multiplicar por um valor de tal forma que isso daqui fique todos eles inteiros, né? Então, multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui e por 2 aqui, que vai dar 0. Então, esse vetorzinho aqui, ele é o vetor 1, 2 e 0, tá? Tranquilo? Como se essa distância agora estivesse valendo 2, né? Então, se ele valer 2, anda 2 para cá. Esse daqui vale 2, só que agora vai andar 1, tá? Então, esse é o vetorzinho, que é esse vetor verde aqui. Qual que é a direção 1, 1 barra e 0? Esse daqui, eu esqueci de falar, mas esse daqui, ele é um vetor negativo, tá? Acho que está escrito aqui em algum lugar. Aqui, ó, índices negativos são representados com uma barra sobre ele, né? Então, que vetor que é este? Olha só. Então, este é o vetor 1x. Então, se aqui é o 0, aqui é o x, vai andar nessa direção 1, tá? Que é o tamanho dessa parte aqui, dessa aresta A. Menos 1, o 1 em y está para cá, 1 menos 1 vai estar para cá. E o 0 significa que eu estou no plano. Então, o meu plano aqui é esse, né? Vai vir para cá, fecha lá, esse é o menos 1, né? Esse daqui é o 1, e esse é o vetorzinho verde aqui, ó. Liga para cá. Tá? Então, esse é o vetor 1 em x, menos 1 em y e 0 em z. Então, ele está no plano. Os planos. Então, pontos, direções, agora plano. Então, os planos, tem um monte de coisa escrita aqui, vamos direto para o plano. O plano é isso daqui, ó. Então, este daqui é um plano dentro de um cubo. Este é um outro plano dentro de um cubo. Como que a gente identifica este plano? Vamos pegar esse daqui primeiro, ó. Este plano, que pega desse vértice até este, né? Que plano que é este? Todo esse trecho. Porque se for só uma linha, um vetor, né? Agora tem que ter um bidimensional aqui, né? Então, aonde que ele intercepta? Olha só, o interceptos. Aonde que intercepta x, y e z? Este plano intercepta o eixo x aonde? Neste ponto. Que ponto que é este? É a distância A. Essa distância que está aqui, ó. Essa distância vale A. Então, ele vai interceptar o eixo x na distância A. Quando que ele intercepta o eixo y? Ele intercepta no eixo y nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é a distância B, que é esse tamanho. Tá aqui. Quando que ele intercepta o eixo z? Ele é paralelo a z. Então, ele é infinito, ele intercepta no infinito, tá? Então, como A é igual a B, que é igual a C, aonde que vão ser os interceptos? 1, 1 e infinito. Nesse caso de plano, a gente pega o inverso. Qual que é o inverso de 1? 1. Qual que é o inverso de infinito? 0. Então, este plano aqui, ele é 1, 1 e 0. Quando eu olho para isso daqui, ó, eu vou entender que ele intercepta 1 e 1, x, y, e no z ele intercepta nunca. O 0 significa que ele é paralelo, tá? O de baixo aqui, ó. Quando que ele intercepta o eixo x? Ele intercepta o eixo x neste ponto, que é o ponto A, né? Aqui a gente já transforma em 1, né? A igual a 1, então intercepta em 1. Em relação a y, intercepta na metade, b sobre 2, então vai ser meio. Em relação a z, nesse ponto aqui, vai ser 1 também. Então, este plano aqui vai ter interseção em 1, meio e 1. Pega o inverso. O inverso, 1, 2, 1. Este é o plano 1, 2, 1. Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Professor, eu não entendi muito bem ali o primeiro plano ali, por que em Z intercepta lá em infinito. Ele é paralelo. Só por isso, ele é paralelo aqui, ó. Esse eixo é paralelo. Se eu esticar esse plano, tá vendo? Ó?
Os dois vão Ah, se tá. encontrar Ah, no tá. infinito, tá? Esse Entendi. daqui não, ele tem um ponto de interseção, tá? Esse não tem. Então, o intercepto dele é no infinito. Ok? Ok, entendi. Obrigado. Esse daqui. Esse plano aqui, ele tem um problema, que ele intercepta o eixo em infinitos pontos, é diferente do outro. Esse daqui não intercepta. Esse daqui intercepta em todos os pontos, né? Então, como que faz para resolver esse problema aqui? Aonde que ele intercepta esse plano intercepta o eixo X? Em todos os pontos. Mas eu tenho que definir um ponto. Aí ficou difícil. Como que vai fazer? A gente muda, nesse caso, ou o plano ou o bloco, né? Ou essa estrutura muda de lado. Ó. Então, nesse caso, a gente trouxe o plano para cá. O plano para cá. Isso não tem problema, porque em cada bloco desse, ele tem o mesmo plano. Esses planos, deixa eu ver se tá aqui. Olha só, são infinitos planos, né? Cada célula unitária tem o seu plano. Então, ao invés de eu analisar esse, eu vou analisar o de cá, tá? Aí, como que fica esse plano aqui? Esse plano, ele vai interceptar o eixo X aonde? Agora o eixo X está aqui e o plano intercepta onde? Não intercepta mais, agora ele é paralelo. Ele é semelhante ao exemplo anterior. Então, ele intercepta, em relação a esse eixo aqui, ele intercepta no infinito. Em relação a y, ele vem para cá, ó. Se esse é o zero, esse daqui agora vai ser o menos b. Por isso está aqui menos b. E em relação a z está aqui e ficou c sobre 2, que é o c sobre 2. Então, ficou infinito, menos 1, meio. O inverso, 0, menos 1 e 2. E esse vai ser o plano, 0, menos 1 e 2. O sinal negativo lá é o menos, né? Tá show? E aí, esses são os planos, ó. Que plano que é esse? 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. Ou seja, ele intercepta o eixo x no infinito, o eixo y no infinito e o z em 1. Esse plano aqui, ó. Infinito, infinito. Ou seja, ele é paralelo a x, y e tem o número 1 aqui, né? Então, ele intercepta o eixo z. Outros, 1, 1 e 0. 1 em x, 1 em y. 0 em z. É paralelo a z. Então, são vários, todos eles são iguais, né? Lógico, né? Esse daqui, que plano que é esse? 1, 1 e 1. É o plano 1 em x, 1 em y, 1 em z. É esse triângulo aqui dentro do cubo, tá? Então, são vários planos que tem aí dentro de uma estrutura de uma célula unitária, tá? Agora, para que serve esse negócio, né? Planos de maior densidade atômica no sistema CCC. Então, vamos analisar agora um cúbico, uma estrutura cúbica de corpo centrado. Família 1, 1 e 0. Deixa eu ver se tem esse 1, 1 e 0 antes aqui. 1, 1 e 0, ó. Exatamente esse plano aqui foi o primeiro que a gente viu, né? Esse daqui, ó. 1, 1 e 0. Então, eu tenho esse plano aqui, ó. Dá para observar esse plano aqui, ó? Esses átomos aqui onde estão cortados, eles estão grandes, ó. Esse daqui é o centro, né? Esse pequenininho aqui, ele existe, está no vértice, mas para não atrapalhar o desenho, foi colocado ele como pequenininho aqui, tá? Mas aí, esses planos grandes aqui, tá vendo? Aqui tem um grandão um grandão aqui no meio, lá na ponta e aqui na ponta, tá? Então, esse é o plano 1, 1, 0, uma estrutura cúbica de corpo centrado. A maior densidade no CFC, ele já vai estar dentro da família de planos 1, 1 e 1, tá? 1, 1 e 1, dá para enxergar esse plano que está aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, é esse daqui, né? Esse aqui, ó. Esse triângulo aqui, né? Então, a maior densidade vai estar dentro deste triângulo aqui, né? Essa diagonal aqui da estrutura, tá? E aí, para que serve esse negócio, né? Serve para a gente ter uma definição aí
o conceito do que é densidade linear e do que é densidade planar, tá? Aqui, tá. Então, olha só. O que é densidade linear e densidade planar? A densidade linear, ele é o seguinte... Lembra que nós vimos ontem o fator de apacotamento atômico? Falei até, é uma densidade volumétrica, né? A ideia de uma densidade volumétrica, né? Por que isso? Porque embaixo eu tenho o espaço, né? Eu tenho o volume disponível, né? Dentro daquela célula. E o numerador, né? O denominador é o volume do espaço. O numerador é a quantidade de célula, quantidade de átomos que tem dentro dessa célula. Então, eu pego os átomos e avalio o espaço deles, né? Quanto maior for o fator de apacotamento atômico, significa que tem mais átomos, eles estão preenchendo mais essa célula. Um fator de apacotamento atômico baixo significa que tem menos átomos dentro do mesmo espaço, né? E a ideia é exatamente a mesma aqui, ó. Se a densidade linear, o que tem no denominador? Comprimento do vetor. Se a densidade planar, o que tem aqui? A área do plano. E se fosse o fator de apacotamento atômico aqui, poderia até colocar uma densidade volumétrica, sei lá, alguma coisa assim. Qual que é o denominador aqui? Seria o volume da célula unitária. Tá? E o numerador do fator de apacotamento atômico é qual que é o volume dos átomos. E se for aqui na linha, né? O número de átomos naquela direção do vetor. Se for no plano, o número de átomos dentro daquela área, dentro daquele plano. Tá? Então, assim, a ideia é exatamente a mesma, né? Olha só. Determine a densidade linear na direção 1, 1, 0. Vamos voltar lá para a direção, tá? Então, o primeiro tópico que a gente está aqui, direção 1, 1, 0. O que é direção 1, 0 mesmo? 1 em x, 1 em y, 0 em z. É um vetorzinho que ele está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele parte do início e vai até esse ponto Z aqui, ó. Até para facilitar, né? Isso aqui eu tirei do livro, tá? Do livro do Cálice, né? Ele já pega esse desenho e joga para cá, ó. Então, isso daqui, na família CFC, cúbica de face centrada, átomos nos vértices e um átomo no centro. Esse é o átomo do centro, tá vendo? Da face, né? Então, nós temos aqui uma direção, tá? Esta é a direção 1, 1, 0, tá? Qual que vai ser a densidade linear? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui. Densidade linear, qual que vai ser? Embaixo, qual que é o tamanho, né? Vamos voltar para cá. O que nós temos aqui? Comprimento do vetor. Qual que é o comprimento desse vetor aqui, em termos de raio, tá? Aqui tem um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios. Por isso aqui apareceu 4R. Então, esse é o comprimento do vetor, 4R. Agora, quantos átomos tem nesta direção? Começando aqui e terminando aqui. Eu tenho um átomo inteiro, eu tenho mais meio aqui, mais meio aqui. Estou pensando em termos de, no comprimento, quantos átomos nós temos? Meio com meio dá 1, mais 1 aqui vai dar 2 átomos. Então, a densidade linear vai ser 1 sobre 2R. Só cancelar aqui, tá? Se fosse a densidade planar agora, figura de baixo, ó. Eu vou voltar lá aqui para a equação. O que é densidade planar? Embaixo, área do plano. Em cima, qual que é o número de átomos que tem dentro deste plano? Tá? Qual direção que é? Direção não, agora plano, né? Qual plano que vai ser? Plano 1, 1 e 0. O que é o plano 1, 1, 0? Ele intercepta o eixo X no vértice, no plano, na distância A, né? O eixo Y na distância B, e o 0 aqui ele é infinito em Z, ou seja, ele não intercepta, né? O eixo Z. Então, ele está aqui, ó. Ele intercepta nesse ponto, e aqui ele é infinito, né? Então, ele é paralelo ao eixo Z que estaria aqui em cima, ó, nessa direção, né? Então, pegando este plano que está aqui, que passa pelo meio, né, cortando aqui na diagonal do cubo, trazendo ele para cá, vai ser, ó, ABC, embaixo DEF. Este daqui é o plano, ó, esse retângulo aqui. Tá bom? Conseguiram enxergar aqui, ó, esse átomo,
eles coincidem lá em cima, unidos, mas de A para B tem um gap aqui, né? Tem uma distância, né? Ele não está emendado, né? Ele está emendando na face, porque a cúbica de face centrada. Então aqui emenda, mas aqui daqui para cá não, tá? Por isso tem esse espaço aqui. Ou seja, vou pegar o numerador primeiro, né? Quantos átomos eu tenho dentro dessa área aqui, ó? Eu tenho meio mais meio, aqui dá 1. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 vai dar 2, né? Então, aqui tem 2 átomos, por isso tem 2 aqui, ó. O denominador vai ser quanto? Base multiplicado por altura. Qual que é a base aqui? 1, 2, 3, 4 R's, né? São 4 raios atômicos aqui, ó. Então, aparece esse 4R aqui, ó, esse primeiro termo, tá vendo? Até aqui, ó. Multiplicado por essa altura. Que altura que é essa? 2 raiz de 2R. Lembra no exercício passado aí, de ontem, 2 ponto alguma coisa, não lembro mais qual que é o número, que nós calculamos o volume de uma célula unitária, e ele estava relacionado com essa altura aqui, nós falamos que calculamos o valor, chamamos de A, e falamos, o volume é A elevado ao cubo. Lembra disso na aula passada? Quanto que deu esse A? Deu 2 raiz de 2R, tá? Aqui tem aqui não está a solução, né? Mas aí esse exercício nós fizemos aqui, ó. Esse exercício, quanto que vale A? Tá, não está a solução aqui, mas vocês copiaram ontem, né? Então, esse A, ele vai dar 2 raiz de 2R. Aí eu calculei o volume, né? O volume vai ser A elevado ao cubo, tá? Então, essa distância que está aqui, que é o A, é a mesma que apareceu lá, ó. Aqui. Esse 2 raiz de 2 aqui, ó, é lá daquele exercício, tá? 2.4, eu acho. 2.3. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí aí só fazer conta aqui, vai ficar 2, vai ficar, essa vai ser a densidade planar, tá? Falei para vocês que essa conta não cai, né? Isso daí eu não cobro essa conta na prova, né? Ou em questões aí não, tá? Serve para conhecimento. Aí, mas eu ainda vou chegar na explicação aqui embaixo, tá? Monocristal. Dando sequência aí, o que é um monocristal? É um arranjo repetido, perfeito. Então, olha só. Imagina que isso daqui fosse um cubo CFC, olha só. Átomos e um átomo na face, né? Que ele se une ao outro. Esse daqui agora é o da face. Que ele se une ao outro. E, evidentemente, é tridimensional, né? Então, aqui está mostrando a tridimensional. Beleza. Isso daqui, ele está perfeito. Ele está numa sequência de tal forma que foi solidificado, um cubo formou um outro cubo, não unindo para cima, para lateral, tal, em todas as dimensões, isso daqui formou um cubo perfeito. E isso daqui é o que nós chamamos de um único grão, é um monocristal, tá? Isso pode existir, né? Pode, né? Mas não é o normal, tá? O normal é que o material seja policristalino. Essa é a condição natural, normal dos metais, tá? Então, o que a gente entende como material policristalino? É o que nós chamamos de grãos. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Vamos falar isso aqui, depois eu volto à explicação. Isso daqui é uma análise metalográfica que é feita no aço. O que nós conseguimos observar aqui? Este aço, ele tem grãos, tá vendo isso daqui, ó? Isso é um grão, esse daqui é um outro grão, esse daqui é um grão branco, ó. Esse aqui é um grão preto, aqui é um outro grão, aqui, cada trecho desse é um grão, tá vendo? Esse daqui, tá emendado, na verdade, ele faz isso, tá? Então, tem vários grãos aqui. Grão preto e grão branco. Observe que esse daqui tem mais, ó, bonitinho, ó. Esse é um contorno de grão, e esse daqui, aqui dentro é o grão, e essa linha aqui é o contorno de grão.
tá? O que é o preto e o que é o branco aqui? Mais para frente a gente fala com calma, tá? Mas, em tese, para ser aço, tem que ter carbono. E o carbono está dentro desse preto, tá? Aqui, branco. Branco é ferro. Tá? Então, aqui tem muito ferro. Não é só isso, tá? Mas a gente vai entrar com detalhes lá dentro, tá? Mas o que importa para a gente, por enquanto, é saber que quando nós olhamos, fazendo uma análise metalográfica do material, nós vamos ver o contorno de grão e aqui os grãos, tá? E aí, isso daqui é chamado de material policristalino. São vários grãos, são vários cristais, né? Então, vamos voltar para cá. Imagina o seguinte, o material está no estado líquido, tá? Dentro de um recipiente. E ele começou a se solidificar. Quando ele começa a solidificar, os átomos vão se unindo, formando uma estrutura cristalina, que nós vimos lá, uma estrutura cúbica, por exemplo, né? Então, formou um cubo, aí outro cubo, ele vai começando a crescer, né? Este cubo aí, essa parte sólida. E aí, ele começou aqui, tá vendo? Ó? Esse negocinho começou a crescer assim, ó. E aí vai se unindo outro cubo, e vai formando aqui uma sequência de material sólido. Mas não começou só aqui, começou aqui também, ó. Então aqui começou a solidificar, e aí foi formando sólido, todo um monte de células aqui se unindo. Aqui também começou, só que ele começou nessa direção, olha só. Então, o que acontece? Em algum momento, tá vendo que aqui está aumentando? Olha o alinhamento desses aqui, está nessa direção, esse está nessa direção, esse está nessa direção, esse está assim, ó. Se eles estiverem na mesma direção, vamos supor que esse aqui tá assim e esse está assim. Isso daqui vai se unir, vai formar um grão grande. Mas não é o normal. O normal, cada um tem uma orientação. Então, quando esse negócio está crescendo, vai chegar um momento que eles vão bater e aí vai formar o que nós chamamos aqui, ó, de contorno de grão. Certo? Isso aqui é um contorno de grão. E esse daqui, esse negócio aqui vai ser o grão. É o que está aqui, ó. Então, quando a gente analisa no microscópio, a gente enxerga o contorno de grão e o que está aqui dentro é o grão. Ficou claro? Isso daqui é o que a gente chama de material policristalino, tá? Esse é o normal, tá? O padrão, a regra é essa, né? Então, olha só, quando a gente analisa aqui, vamos pegar um material, um grão A, um grão B, direções. Aqui está numa direção, aqui está noutra direção, né? E aqui são os contornos de grão, tá? E o que acontece no contorno de grão? O contorno de grão, olha só, aqui tem uma direção, tá vendo? Então aqui formou um cubo, né? Aqui outro cubo, aqui outro cubo. Eles têm essas direções e aqui observe que vai ter espaços vazios, tá vendo? Tá vendo? Aqui também tem vazios, ó. Esses vazios nós chamamos de sítio, né? Um sítio, um espaço vazio. Mas aqui os sítios são maiores, né? Os vazios que existem aqui, ó, são maiores, porque esse espaço aqui não é suficiente para caber um átomo, mas também é muito maior do que esse espacinho aqui que existe, né, entre a ligação normal, né, formando a molécula, tá? Então, aqui mostra que o contorno de grão ele tem um fator de empacotamento atômico menos eficiente, certo? Ou seja, se o fator de empacotamento atômico é uma densidade, é um espaço, e quanto átomos tem lá dentro, aqui eu tenho um espaço grande e pouco átomo. Então, o fator de empacotamento atômico nesse pedaço aqui é baixo. Aqui é o normal, né? Por lá que a gente calculou 0,68, se não me engano, né? 0,70 alguma coisa, 74 para CFC. Então, mas isso dentro da regra. Esse daqui fugiu da regra, ele está no contorno de grão. Então, ele vai ter menos átomos do que deveria, tá? Esse, então, são duas fotos, né, de dois aços diferentes. Esse aço do lado esquerdo, que tem mais parte preta, nós chamamos de perlita, tá? Mas isso é capítulo 9. Então, essa parte mais escura aqui é um aço de maior teor de carbono. Esse aço aqui já é um aço médio para alto teor de carbono, né? 0,5, mais ou menos, 0,5% de carbono. Esse daqui é um aço de baixo teor de carbono. Um aço 1010, né? Um aço com 0,1% de carbono, tá? Lembrando que isso daqui é uma estrutura, a gente quando analisa, a gente está vendo um plano, né? Eu estou vendo essa superfície aqui, né?
Eu estou vendo esse plano aqui, mas o contorno de grão ele é tridimensional. O grão é tridimensional, né? Então, o que acontece no contorno de grão? O contorno de grão, fator de aproveitamento atômico menos eficiente, ou seja, ali vai ter mais vazios. Favorece a difusão. Difusão é capítulo 4. Tá? Capítulo 4. Difusão é movimento de átomos. Capítulo 4 a gente vê com mais calma. Mas, em resumo, é o seguinte, eu tenho uma superfície e vai penetrar átomos dentro dessa superfície. Isso através de temperatura e através de calor, né? Temperatura e tempo, desculpa. Temperatura e tempo. Então, esse átomo vai ser difundido. Aonde que é mais fácil difundir? É mais fácil penetrar um átomo aqui, nesse lugar aqui, do que nesse pequenininho, certo? Então, no contorno de grão, é melhor para ocorrer difusão. Depois, no capítulo 4, eu retomo essa fala aí, tá? Mas, por enquanto, entenda que tem mais espaços vazios e tiver que entrar algum átomo lá dentro, é mais fácil no contorno de grão, porque tem mais espaços vazios. E o outro item aqui é o seguinte, o contorno de grão ancora o movimento das discordâncias. Isso daqui eu vou pedir para vocês aguardarem até o capítulo 3. Porque olha só, o capítulo 2 é um perfeito, né? Imagina uma estrutura perfeita, um monocristal, ele é perfeito. O capítulo 3 entra as imperfeições. Uma das imperfeições que nós vamos ver são as discordâncias. Tem discordância aresta, discordância em linha. E aí, essa discordância, ela, que é um defeito no material, um defeito cristalino, mas ela é restrita, ela fica restrita pelo contorno de grão, tá? Então, eu vou falar disso daqui. No capítulo 3, eu vou falar de discordância e eu volto para esse conceito aqui, tá? Então, por enquanto, só deixa um X aí, depois a gente conversa no capítulo 3 sobre as discordâncias, o que é discordância e por que essa discordância, por que o contorno de grão favorece, né, de certa forma, aí, dificulta o movimento das discordâncias, tá? Então, se ele dificulta o movimento das discordâncias, ele vai ter um aumento da resistência mecânica do material. Isso daí também tem capítulo 5 são mecanismos de fortalecimento em metais. E um dos mecanismos está relacionado com esse termo aqui que a gente vai ver aí no capítulo 3. Tá? Para fechar o capítulo 2, anisotropia. Então, o que vem a ser, não confunda anisotropia com alotropia, tá? Alotropia e polimorfismo é aquela mudança de estrutura cristalina através de temperatura que alguns metais têm, né? Anisotropia. Qual que é o conceito disso daqui? O que é um material que possui essa característica aí de anisotropia? Quando as propriedades físicas de substâncias dependem da direção cristalográficas, a qual são medidas. Substâncias que as medidas são independentes são chamadas de isotrópicas, tá? Então, vamos lá. O que esse negócio está falando para a gente? Olha só. Esse módulo de elasticidade é aquele está relacionado com o diagrama tensão-deformação. Este ângulo aqui, região elástica, ele é um módulo de elasticidade, é uma propriedade do material, mas ele nada mais é do que esse ângulo, né? Tangente do ângulo aqui. E cada metal tem um valor. Esse valor é bem definido, tá? Por exemplo, qual que é o valor do módulo de elasticidade para o tungstênio? O tungstênio ele tem 384,6. E agora está a explicação por que nós vimos lá as direções, né, cristalográficas, os planos cristalográficos. Mas olha só, o tungstênio, nessa direção 100, quanto que ele vale? O módulo de elasticidade, a propriedade do material. Ele vale 384. Nessa direção também. O tungstênio, ele é um elemento isotrópico, ou seja, as propriedades medidas são independentes das direções que nós estamos avaliando. Então, para um tungstênio, tanto faz você pegar
É o material. Vamos voltar aqui. Cadê o... Eu amo muito mais. Amo muito, 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 Vamos supor que muito. fosse esse cubo aqui. Se eu tracionar para cima, se eu tracionar para cá, se eu tracionar para lá, se eu tracionar para baixo, se eu tracionar na diagonal, em qualquer esforço que eu colocar, imagina que fosse um material aqui, vamos pegar um monocristal. Um monocristal de tungstênio. Qualquer direção que eu tracionar esse negócio, ele não vai alterar a propriedade mecânica do material, porque ele é um material isotrópico, tá? Então, a propriedade medida não depende da direção cristalográfica, tá? Da direção lá que a gente viu, né? Mas olha o alumínio. O alumínio, na direção 100, ele vale 63. Na direção 110, ele vale 72. Na direção 111, ele vale 76. E quando a gente avalia, qual que é o módulo de elasticidade do alumínio? É 70. Esse é o módulo. 70 gigapascal. Tá? E se a gente olhar para o 70 aqui, ele é a média, concorda? Ele está na metade desse negócio aqui. Então, o que acontece com o alumínio? Se você pegar... Cadê aquele bloco? Se você pegar esse bloco de alumínio, considerando que ele seja um monocristal, e você tracionar ele em direções diferentes, você vai ter comportamentos diferentes, porque agora as propriedades variam de acordo com a direção. Ele não é isotrópico. Entenderam, pessoal, o conceito de anisotropia? Isso pode ser um problema? Se for um monocristal, pode ser um problema. Mas o que é o normal do material? O normal do material ele é isso daqui, ó. Ele é um material policristalino. Então, se todos os átomos estivessem alinhados, se fosse um monocristal isso daqui, se isso daqui fosse um monocristal, se eu puxar para cá, o material vai resistir, por exemplo, 100 megapascal. Se eu puxar para a direita, ele vai resistir 95. Se eu puxar na diagonal, vai resistir 110. Mas como isso daqui é um material policristalino, e ele tem uma direção, nessa direção esse grão é mais forte, mas esse daqui nessa direção ele é mais forte, esse daqui nessa direção inclinada ele é mais forte, esse é na horizontal, esse é na vertical, esse é a 30 graus, esse é a 45. Tal. Então, quando a gente pega o material policristalino, o que a gente faz? Se eu pegar grão por grão, ele vai ter uma diferença. Mas se eu pego a estrutura como um todo, como um monocristal, eu pego um valor médio. Certo? Então, por exemplo, qual que é o módulo de elasticidade para o alumínio? 70. 70 é a média desses valores em várias direções. Tá? Pro aço 210. Esse é o valor que a gente tem como referência do módulo de elasticidade para o aço 210. Mas olha só, ele varia, dependendo da direção, de 120 a 270. Tá? Então, mas a média que a gente usa aí, isso é tabelado, tá bom? Então, assim, não sei se vai aparecer essa propriedade, Resmate aparece, né? Resmate eu abro o livro, a gente avalia lá, tem várias propriedades de vários materiais, um deles é o módulo de elasticidade, tá? Mas, para o aço, 210. Para o alumínio, 70. Tá aqui. Aí o cobre vai estar aqui, 130 mais ou menos, isso daqui eu não lembro exatamente se é 130 que a gente usa. Cobre, eu tenho que pesquisar, mas é mais ou menos 630 aqui. O tungstênio é claro, 384, acabou, ele não tem dúvida, tá bom? Ficou claro, pessoal? O conceito é o que é isotropia, Copper. né? Copper. É um material isotrópico. Copper. Copper. E essa Copper. função, né? O objetivo dessa parte teórica aqui, né? Densidade. Para efeito de prova, tá? O que a gente tem que pensar em termos de prova aí? Essa parte aqui eu não cobro não, tá? Essa parte de pontos, direções, até aqui, isso daqui não... Dá uma lida, veja o que é, mas eu não cobro. Eu cobro o resto, tá? Aí, essa parte... o início também não, lógico, né? Aquele ortorrômico, monoclínico, triclínico, que lá não interessa, né?
Mas tem que saber o que é estrutura cristalina, a estrutura cúbica, né? CCC, CFC, essas três aqui, ó, CCC, CFC, HC. E aqui embaixo esse monocristal, material policristalino. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Com isso a gente fecha o capítulo 2. Flávio, vamos lá, deixa eu ver a pérola agora. Aquele gaúcho churrasqueiro iria dizer, a picanha equivale ao alumínio, a linguiça equivale... Hã? Ô, Flávio, me traduz aí, cara. No tipo de corte, professor, a picanha tem um corte certinho, a direção ali, entendeu? Então, se você não cortar, ela, pro lado que você cortar, ela sai diferente o corte. E a linguiça, não, você cortou, ela vai ser tudo igual. Perfeito. A carne tem aquelas fibras, né? Que você tem que cortar perpendicular às fibras, é isso? Isso mesmo. Muito bom, cara. Aí, tá vendo, cara? Essas coisas que vocês vão falando para mim, eu no semestre que vem eu acrescento o slide aí, ó, que interessante, cara. Muito bom. Muito bem, Flávio. Eu gostei do gaúcho aí. Muito bom. Beleza, pessoal. Tranquilo? Alguma dúvida? Todo mundo digitou presente aí? Depois deu até uma vontade de comer uma carne agora. Você acabou, você judiou da gente, Flávio. É final de semana, pô. Pode. Agora... Carne, cervejinha. Agora não vai ter jeito, né? Pessoal, alguma dúvida aí? Capítulo 2, tranquilo? Tranquilo agora. Então tá show. Pessoal, olha só, semana que vem, então, não haverá minha aula, tá? Nem quinta, nem sexta. Para quem faz aula de resmate aí, terça e quarta, aula normal. Só quinta que eu estarei fora, tá? Eu vou passar e-mail semana que vem só para lembrar vocês também, tá? Mas de qualquer forma já fica aí acordado que quinta-feira, quinta e sexta não teremos nossa aula, tá? De qualquer forma tem ali esse exercício no ABA, tem esse material aí. Eu aproveito para dar uma lida e eu vou começar a pensar também na prova de vocês, o que eu vou fazer. Pensa no trabalho, Hilário, não esquece do trabalho. Pois é, Ana, eu até estava pensando, mas 50 e poucas pessoas nessa turma é muita gente. Divide em 3, pô. 3 o quê? 3 Só 3. Muito ponto, Hilário. Vai mesmo. Vamos lá. Todo mundo estou presente aí? Quem chegou depois aí, digita presente aí, por favor, para eu fechar a chamada. Digitou Lennon. Que isso, que susto. Digitei. Lá em cima. Eu acertei. Beleza? Todo mundo digitou? Vou fechar aqui, tá? Boa noite, professor. Oi. Boa noite. Acabou, né? Acabou. Vou parar agora.